Bom, nesse tópico 3, nós vamos estudar agora reações de eliminação de álcoois. Essas reações são normalmente chamadas de desidratação, porque ocorre eliminação de moléculas de água, certo? Bom, uma das reações mais simples de desidratação é essa. Quando você, por exemplo, neste caso, você tem um álcool secundário e você vai usar ácido com aquecimento. Esse ácido ele vai protonar essa hidroxila, transformando isso em água. Isso então vai abandonar a molécula, gerando um carbocátion, que depois vai ter a abstração de um próton, de um carbono beta aqui, vizinho ao carbocátion, para gerar uma ligação dupla. Mas observem que essa reação ela está em equilíbrio. A reação contrária da água sendo adicionada à ligação dupla, nós vimos isso no capítulo 4. E essa reação de água adicionada à ligação dupla também é catalisada por ácido, como está ocorrendo nessa reação aqui, certo? Então a reação está sempre em equilíbrio. Um álcool pode sofrer desidratação formando um alqueno, ao mesmo tempo que esse alqueno pode se reidratar, retornando ao álcool. Então esse equilíbrio aqui, mais adiante no final dessa aula, vocês vão perceber que esse não é o melhor método para você fazer uma desidratação de álcoois, apesar que ele pode ter a sua utilidade, certo? Então o mecanismo da reação é um típico mecanismo E1, que ele forma através de carbocátion. Isso se você estiver usando álcoois secundários ou álcoois terciários, o mecanismo vai ser E1. Se for primário, nós vamos ver que o mecanismo vai ter que ser E2 mais à frente. Então aqui, pessoal, eles estão usando aqui o ácido sulfúrico, né, como catalisador. Está destacando essa ligação entre o hidrogênio e um dos oxigênios, porque é aqui que vai ser quebrada para poder protonar essa hidroxila. Se você preferir, no lugar dessa estrutura aqui, você pode usar o íon H3O+, né? Porque esse ácido ele tem que estar dissolvido em água, e um ácido forte como esse em água, ele vai se ionizar e vai gerar íons representados simplificadamente como H3O+. Tá? Então você pode usar o H3O+ aqui nesse mecanismo. Eu até iria preferir. Então esse par de elétrons vem para cá, quebra essa ligação aqui. Aí você tem o álcool protonado. Vai eliminar a molécula de água e vai gerar um carbocátion. Essa molécula de água ela vai remover um próton do carbono beta vizinho aqui ao carbocátion. Esse par de elétrons vai vir para cá, a ligação dupla. Note que toda a reação do mecanismo ela se encontra em equilíbrio. Como eu já expliquei, a reação inversa pode voltar para cá, certo? Como você produz uma ligação dupla, nós já estudamos no capítulo 11, quando nós falamos de reações de eliminação, que o produto principal ele vai ser o alceno mais estável. E quando você não tem situações em que há dieno conjugado ou a ligação dupla conjugada com anel aromático, esse alceno mais estável ele é o mais substituído. Isso ocorre porque o estrado de transição ele conduz à formação do alqueno mais estável. Então aqui nós estamos mostrando esse diagrama de energia versus caminho da reação. Aqui está faltando uma parte, né? A parte inicial que mostra a protonação deste álcool não foi mostrada aqui. Aqui o gráfico já começa a mostrar a partir do álcool que foi protonado. Então essa reação ela ocorre em 3 etapas. Aqui está mostrando apenas 2 etapas, certo? A parte que o álcool foi protonado não está mostrando aqui. Então esse álcool protonado, quando ele perder água, ele vai passar a formar o carbocátion. Como eu já falei em aulas anteriores, aqui vai existir a maior energia de ativação. Portanto, a etapa determinante da velocidade é sempre a formação do carbocátion. Assim que você formou o carbocátion, que é o intermediário nessa reação, você tem 2 caminhos de perda de próton. Ou você perde o próton do CH2, ou você perde do CH3. Quando você perde do CH3, você teria que levar esse caminho mais
com maior energia de ativação, para levar ao alqueno que é menos estável, que ele é dissubstituído. Quando você perde o próton do CH2, você tem esse caminho aqui mais curto, de menor energia de ativação, o que leva também à formação do alqueno mais estável, que é o mais substituído, tá certo? Então, o produto principal na formação de alquenos aqui na desidratação vai ser o alqueno mais estável, nesse exemplo é o alqueno mais substituído. Você tem outros dois exemplos aqui. Nesse primeiro você tem um álcool terciário reagindo com o ácido fosfórico utilizado como catalisador aqui. E aqui você também tem duas possibilidades. Ou você forma este alqueno aqui, que é o mais substituído, com a abstração do próton do CH2, que é o carbono onde tem menor número de hidrogênio, que é o mais estável, por você ter substituído esse produto, ou você formaria o alqueno tirando o hidrogênio aqui, onde tem mais hidrogênios, formando um alqueno menos estável nesse caso, que ele é dissubstituído. Então esse é o produto principal. Aqui novamente você usa ácido sulfúrico como catalisador, ele vai protonar esse oxigênio, vai eliminar a água, vai formar um carbocátion, nesse caso também terciário, e a remoção do próton desse CH2 aqui vai gerar uma ligação dupla nessa região, que ela também é trissubstituída. Tem um substituinte aqui, esse lado de cada molécula, o CH3, e a parte de baixo. Se você remover, já que o carbocátion é aqui, o hidrogênio do CH3, você forma uma ligação dupla aqui, nessa região, e essa ligação dupla ela é dissubstituída, portanto é o produto minoritário que é menos estável. Então esse aqui é o alqueno mais estável, mais substituído, correto? Bom, como eu disse, todas as reações de desidratação catalisadas por ácidos, elas são reações reversíveis. Então, para evitar a reidratação do alceno, é preciso remover o produto assim que ele é formado. Então, se eu faço uma reação de desidratação nesse sentido, para que a reação contrária não ocorra, é necessário que eu vá retirando esse produto que vai sendo gerado. Porque se eu removo o produto, segundo o princípio de Le Chatelier, se eu removo o produto, o equilíbrio vai ser deslocado para o produto, o que vai aumentar a eficiência da minha reação. Mas na prática isso nem sempre é tão fácil de ser feito. A velocidade da desidratação ela é determinada pela facilidade de formação do carbocátion. Então, um álcool terciário ele é mais reativo em reações de desidratação porque formariam carbocátions terciários, que são mais estáveis, e o álcool secundário seria mais reativo do que o primário, apesar que o mecanismo de formação de eliminação quando você tem um álcool primário não é do tipo E1, ele não forma carbocátion, mas de qualquer forma um álcool primário ele é menos reativo do que o secundário, que é menos reativo do que o álcool terciário. Então, se há formação de carbocátion, de novo nós temos que ter atenção na possibilidade de rearranjo de carbocátion. Então esse exemplo aqui mostra um álcool secundário, que é o 3,3-dimetilbutan 2-ol, e você usa aqui ácido fosfórico como catalisador. Então o que vai acontecer? Vai protonar essa hidroxila, nesse parte ela vai buscar o H+ aqui do ácido, e depois essa hidroxila protonada vai eliminar a água. Essa etapa não foi colocada aqui nessa reação que está mostrando esse rearranjo, tá? Então, depois que saiu a água, você tem o carbocátion formado. Nesse caso, esse carbocátion é secundário. Se a água remover um próton desse carbocátion secundário, ela tem que remover um próton de um carbono vizinho ao carbocátion. Desse lado não tem próton. Então ela teria que remover o hidrogênio daqui. E aí você geraria um alqueno que ele é apenas monossubstituído, só tem esse substituinte grande aqui, tá certo? Esse não é o produto principal, apenas 3% se forma do 3,3-dimetilbut-1-eno, tá certo? Devido a ter apenas um substituinte neste alqueno. Então, o mais provável é que ocorra o rearranjo. Esse grupo metila, então, migra para o carbocátion, gerando, então, um rearranjo 1,2 de metila, onde agora você tem um carbocátion terciário que é bem mais estável. Nesse carbocátion terciário você tem duas opções. Ou você retira o hidrogênio daqui, do carbono que tem menos hidrogênio, a água vai remover esse hidrogênio aqui, a água vai atuar como uma base, como nós vimos no capítulo 11,
nas reações de eliminação, e aí você vai ter um alqueno aqui bastante estável, que ele é tetra substituído, tem 4 substituintes aqui. Ele é o produto principal, com 64%. Então 2,3 de metil-but-2-eno é o produto principal. Note que esse alqueno aqui não existe isômero E e Z, porque grupos que estão ligados nos carbonos são iguais. Caso você remova o hidrogênio aqui do CH3, você formaria este outro alqueno aqui, mas esse alqueno ele é apenas dissubstituído, menos estável, portanto, gerando 33% de rendimento nessa reação. Então o produto principal é esse, mas os outros produtos podem ser formados em quantidades menores. Um outro rearranjo interessante aqui é um rearranjo de expansão de anel, certo? Nós temos aqui essa estrutura que tem um anel de 4 membros, que nós já vimos lá em Orgânica 1, que não é dos ciclos mais estáveis que tem. O ciclo mais estável é do ciclo hexano, né, com 6 carbonos no anel, e um anel também com 5 carbonos, ele não é tão instável assim, mas o anel do ciclo butano é. Então esse rearranjo funciona da seguinte maneira. De novo aqui você poderia usar o H3 ou mais nesse mecanismo. Desenha o par de elétrons do oxigênio, mostra a seta do par de elétrons buscando o H+, do íon H3 ou mais ou do ácido sulfúrico, como queira. Aí, esse OH ele vai ser protonado e vai virar água. Aqui não foi mostrado a formação deste intermediário do álcool protonado. É importante desenhar esse intermediário do álcool protonado. Então vamos lá. Pega o par de elétrons aqui, ataca o ácido buscando o H+. Então, essa mesma estrutura vai ter um hidrogênio aqui com carga positiva protonada, aonde vai ter a água. Então, esse par, aí agora na outra estrutura que você desenhou, você então vai mostrar essa molécula de água abandonando a molécula, gerando, portanto, esse carbocátion, que é um carbocátion secundário. Então, aqui vai haver uma expansão do anel, ou seja, essa ligação aqui vai ser quebrada para você gerar um anel de 5 membros que é mais estável. Então, essa seta está dizendo que essa ligação está sendo quebrada. Eu aconselho que vocês numerem. Numere aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse carbono 6, ele vai se ligar neste que é o 2. Tá certo? Então, essa ligação vai se quebrar aqui, vai desconectar aqui de cima, do 6 com o 3, e aí vai conectar aqui nesse carbono que é o 2. E aí você vai expandir o anel. É importante numerar para você não se perder onde vai ficar a carga positiva. Porque a carga positiva vai ter que vir para cima deste carbono aqui, porque ele que vai perder a ligação agora. Tá certo? É o carbono de número 3. Então lembra lá como é que você numerou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui então tá 1, 2, 3, que vai ter a carga positiva sobre ele. 4, 5, 6. E o 6 vai se ligar no 2. Então o 6 vai desconectar aqui do 3 e vai conectar no 2, aumentando então esse ciclo. Agora, para você formar a ligação dupla, eu sugiro que no lugar de B você coloque água, né? Porque B seria uma base qualquer que você colocaria no meio, mas da onde que vem essa base? Então é melhor que você coloque a água que foi gerada aqui. Essa água então pega o par de elétrons, busca esse próton, esse par de elétrons vem para cá, então gerando uma ligação dupla. Ah, desculpe aqui, eu perdi um momento aqui que houve um outro rearranjo aqui, tá certo? Ah, por que essa carga positiva ela passou para cá? Porque esse carbocátion aqui, ele é secundário. Aqui tem um hidrogênio. Se você pegar esse hidrogênio e migrar ele para cá, tá certo? Num rearranjo, aí você vai ter o hidrogênio saindo daqui e vindo para cá. Quando esse hidrogênio sai daqui e vem para cá, essa carga positiva então passa para cá, e aí você tem um carbocátion terciário que é mais estável, certo? Então primeiro tem que mostrar esse rearranjo e não ir lá para o final da reação como eu fiz. Tendo esse carbocátion, então voltando lá, você pega a molécula de água aqui para substituir esse B, essa água vai tirar esse próton, vai quebrar a ligação aqui e vai formar a dupla, e você vai ter então o produto final da sua reação, correto? Bom, álcoois primários, como eu já havia dito antes, eles sofrem desidratação por um mecanismo E2, bimolecular, porque eles não têm como formar
carbocatos como intermediário. Mas quando ocorre essa eliminação com álcool primário, o éter também é obtido em uma reação SN2 que vai ser competitiva. Então você vai ter dois produtos quando você utilizar álcoois primários em reações de desidratação. Você vai ter um produto de eliminação e um produto de substituição. Como que é esse produto de eliminação? Está sendo mostrado aqui nesse mecanismo. Então você pega o par de elétrons do oxigênio, do álcool, que busca o H+, do ácido. De novo, podem colocar o íon H3O+, aqui. E esse par de elétrons vem para cá. Então você protonou aqui. Agora você pega a água de novo, troca esse B por água, o par de elétrons da água busca o hidrogênio, o próton, esse par de elétrons quebra, enquanto essa água abandona. Tudo acontece sincronizado ao mesmo tempo, igual nós vimos no capítulo 11 do mecanismo de eliminação E2. E aí você produz o alqueno, água, e aqui você pode escrever H3O+, que é o catalisador dessa reação. Então você tem uma reação de eliminação. Mas como foi falado anteriormente, você também pode ter uma reação de substituição competitiva. Ou seja, o álcool, depois que ele foi protonado aqui, que está mostrando aqui embaixo, ele pode sofrer uma reação SN2, sendo que outra molécula de álcool que não foi protonada, que está no meio reacional, ela pode atacar aqui por trás este álcool que foi protonado aqui, desse jeito que mostrou nessa primeira etapa aqui em cima. Então esse par de elétrons ataca por trás e a água abandona aqui numa reação SN2. Aí você passa a ter um éter protonado, que esse oxigênio ainda está protonado, você vem de novo e coloca a água no lugar desse B e ela busca o par de elétrons, esse par de elétrons busca o próton H+ aqui e esse par de elétrons vem lá para o oxigênio para desprotonar e aí você tem um éter como um produto de substituição. Então, quando você utiliza álcoois primários reagindo com ácidos como catalisador, você obtém dois produtos, tanto o produto de eliminação quanto o produto de substituição, certo? Bom, na desidratação de álcoois primários, em muitos casos, ocorre uma reação de adição de ácido ao produto inicial, gerando um carbocátion mais estável que se converte em um alceno mais estável. Bom, vamos ver o que acontece nesse caso aqui. Aqui é um caso mais específico. Você está usando o butanol para reagir com ácido sulfúrico. De novo, você vai protonar aqui essa hidroxila, vai virar água. Como ele é um álcool primário, tá certo? A água vai remover um próton do carbono beta, enquanto essa água protonada sai ao mesmo tempo, como mostrado no capítulo, como mostrado no mecanismo no slide anterior. E aí você produz esse alqueno aqui, que é o buteno ou but-1N, certo? Esse alqueno aqui, nessa ligação dupla na ponta, é um alqueno monossubstituído, mas nesse caso é o único que poderia gerar de imediato. Mas como você tem ácido no meio da reação, o que vai ocorrer aqui é que o ácido no meio ele vai ser adicionado na ligação dupla. A ligação dupla, quando é gerada um alqueno pouco estável, que só tem um substituinte, essa situação pode ocorrer. Esse alqueno pouco estável, ele reage com o ácido que tem no meio, ou seja, o par de eletroligação π busca o H+, e aí gera um carbocato secundário, neste caso. Aí agora vem outra molécula de água e remove o próton do carbono beta com menor número de hidrogênios. E aí então você passa a ter ligação dupla no meio da cadeia carbônica, gerando o but-2eno, que é um alqueno mais substituído e, portanto, mais estável. Então, essa reação é bastante específica quando você tem desidratação de álcoois primários que tem uma cadeia carbônica maior do que 3 carbonos. Né? Isso vai acontecer apenas se você tiver 4, 5 ou mais carbonos. Tudo bem? O resultado da estereoquímica da desidratação é 1, nós também já vimos no capítulo 11. No caso do ácido sulfúrico catalisando essa reação, você tem a formação do carbocátion, quando perde a molécula de água, e aí você tem a possibilidade de abstrair o próton do CH2, formando um alqueno mais substituído, mas esse alqueno mais substituído que vai ser gerado é esse mesmo but-2eno que está aqui,
e ele pode ter a conformação em trans ou em cis. E nós já aprendemos que a conformação em trans é a mais estável devido ao menor efeito estérico dos grupos volumosos em lados opostos. Então o trans but-2-eno é o produto principal e o cis but-2-eno é o produto secundário, quando você tira o hidrogênio do carbono beta menos hidrogenado para formar o produto principal. Caso você remova o hidrogênio do carbono beta com mais hidrogênios, você teria a formação do but-1-eno, que nesse caso seria apenas de 3%, mesmo porque, como foi mostrado no exemplo de cima, esse but-1-eno poderia sofrer uma reação com ácido e aí se transformar no but-2-eno novamente. Então a quantidade dele no produto final é bastante reduzida devido a essas condições. Bom, então por enquanto nós só vimos reações de eliminações de álcool na desidratação usando ácidos como catalisadores. E como eu falei lá no início, essas reações às vezes não levam a um bom porcentagem de rendimento do produto. Então essas condições drásticas da desidratação e os rearranjos que podem ocorrer podem levar a rendimentos baixos do alceno desejado. Então nós podemos usar condições mais brandas para realizar essa desidratação. Então isso é bastante comum no laboratório de química orgânica. Você, ao invés de usar ácido, você usa o POCl3, que é o oxicloreto de fósforo. Não confundir com o PCl3. O PCl3, que nós mostramos no tópico anterior, na aula anterior, o PCl3, ele é utilizado em reações de substituição, tá certo? O POCl3 é usado em reações de eliminação. Essa reação utiliza-se piridina como solvente e ela é realizada a baixa temperatura. Então, quando você usa o POCl3, não vai haver rearranjo de carbocátion, caso fosse possível, e também o rendimento tende a ser melhor. Então, você tem a saída de molécula de água formando o alqueno mais substituído, que vai ser o mais estável. Então o mecanismo dessa reação é muito parecido com aquela do PBr3 que nós vimos na aula anterior. Então o par de elétrons do oxigênio vai atacar o fósforo. De novo, esse fósforo é um átomo volumoso, que está no terceiro período da tabela periódica, então é possível que isso ocorra sem problema, enquanto essa ligação de um dos cloros vai ser quebrada. Beleza, você formou agora esse complexo, onde o oxigênio ainda está protonado. Você usa a piridina para remover esse próton, enquanto esse par de elétrons vem para cá, correto? E agora você tem essa estrutura, e esse grupo marcado de azul, ele é um bom grupo abandonador. A piridina, novamente, é utilizada aqui como base para remover o próton do carbono beta, daquele carbono que é vizinho ao carbono onde o oxigênio está ligado. Percebo que não há formação de carbocátion aqui. Esse par de elétrons vem para cá, busca o próton, essa ligação se quebra, ao mesmo tempo que esse grupo sai. Então, nesse momento, o que está ocorrendo aqui é uma eliminação do tipo E2, sincronizada. E aí você tem a formação do alqueno que você deseja, sem rearranjo e com rendimento maior. E aqui são os subprodutos da reação, o grupo abandonador e a piridina que ficou protonada. Então, portanto, a gente termina essa aula desse tópico 3 e até a próxima aula.